Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 4 de outubro de 2018. Anti-PT, XPT. Se confirmado o que indicam os últimos levantamentos, o dia 7 de outubro, data da votação e escrutínio das urnas, ficará marcado na história brasileira como a eleição do anti. O paradoxo se explica para além dos aspectos positivos que deveriam marcar a escolha pelo eleitor do perfil do candidato a presidente da sua preferência. O que definirá o pleito são os aspectos que o cidadão enxerga nos concorrentes que ele de modo algum deseja que tenham sucesso. Assim, o menos rejeitado entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), os primeiros colocados e favoritos para alcançar o dois-turno triunfará. Há 2 semanas do pleito, a eleição virou um plebiscito entre os que abraçam a volta do lulopetismo e aqueles que o reprovam a toda prova. No meio dos extremos, uma população que avalia os riscos de ameaças como corrupção, compadrios, afronta à justiça e às instituições ou autoritarismo, preconceitos, violência e atentados à democracia. Engolfada pela onda de polarização e maniqueísmo que tomou conta do país, ela olha para os 2 candidatos que mais rejeita e avalia qual deles seria o menos pior para governar o país pelos próximos 4 anos. Hoje, quem encarna o anti-PT é Bolsonaro, desaguadouro da esmagadora maioria do chamado voto útil nos últimos dias. O presidenciável Geraldo Alckmin, do PSDB, ensaiou exercer esse papel, mas faltou combinar com a população e com os demais candidatos do chamado Centro Democrático, que até agora preferiram partir para voos solos, em vez de caminharem para uma salutar unidade. No livro Ética Nicômaco, sua mais importante obra dedicada à filosofia prática, Aristóteles se detém sobre aspectos para ele essenciais na conduta das pessoas na busca da felicidade. É quanto Aristóteles discorre sobre seu clássico caminho do meio. Ser covarde, para ele, é tão ruim quanto ser exageradamente arrojado. A coragem está no meio desses extremos. A virtude irá consistir no meio termo, ou na justa medida, entre 2 extremos, disse. Não foi o que buscou o eleitor. Por aspectos e razões tão diversas, algumas justificáveis e compreensíveis, outras nem tanto, que seria complexo até para o filósofo explicar. Os efeitos colaterais são visíveis. O lulismo, e todos os seus problemas anexos, desde culto à personalidade até o casamento de papel passado com a corrupção, e o extremismo de direita, que o país experimentou no regime militar com triste memória, somado ao preconceito contra minorias, machismo e homofobia, não atravessam incólumes ao sentimento de reprovação reinante no pleito. A despeito de liderarem a corrida presidencial, são os que despertam, quase que na mesma proporção, a ira de um eleitorado cada vez mais exigente e aparentemente ainda órfão de um candidato capaz de personificar seus anseios. Este aspirante, a julgar pelos números das recentes pesquisas, não apareceu na eleição. Nesse contexto, na mesma medida em que os 2 candidatos que passaram a rivalizar, a disputa cresce entre as suas tribos, aumenta também sua rejeição. Num jogo de tudo ou nada de consequências perigosas. O perigo disso tudo é que, confirmado o cenário, há uma grande possibilidade de o lado perdedor não reconhecer e reagir à vitória do lado vencedor, teme o deputado Marcos Pestana (PSD-DMG), que liderou um movimento que tentou, sem sucesso, unir o centro em uma única candidatura.
Infelizmente, era claro o risco que havia de cristalização dessa situação, segue Pestana, que prefere chamar o centro de campo democrático. A pulverização do campo democrático cria essa polarização dos extremos radicais, comenta ele. Estamos na reta final para as escolhas dos nossos representantes nas assembleias estaduais, Câmara dos Deputados, Senado, presidentes e governadores, e precisamos refletir sobre esse momento e o que recomenda a doutrina espírita. Haverá alguma relação entre espiritismo e política? Sobre o aspecto filosófico, o espiritismo tem a ver e muito com a política, já que esta deve ser a arte de administrar a sociedade de forma justa. Consequentemente, o espírita não pode declinar da sua cidadania e deve vivenciá-la de forma consciente e responsável. O Brasil sempre foi alvo de muitas esperanças. Falava-se em país do futuro, em berço da nova civilização e nos meios espíritas, em coração do mundo e pátria do Evangelho. O grande problema é que os brasileiros nunca demonstraram um grande empenho para alcançar concretamente esses títulos. Boa parte dos trabalhos de ciência política no Brasil traz uma característica marcante: a constatação de que a sociedade brasileira é dependente do Estado e que não tem apego a valores como democracia, liberdade e igualdade. Não tem tradição de participação, de reivindicar seus direitos. A sociedade é uma das maiores responsáveis pelos males que a atingem. Somos um país que não se conscientizou de que depende da sociedade colaborar na resolução de muitos problemas dos quais o Estado não consegue dar conta. O Brasil só vai poder dizer-se pátria do Evangelho quando der os primeiros passos na construção de uma sociedade realmente democrática, justa e fraterna. Quando, enfim, os brasileiros olharem para a sociedade e perceberem que fazem parte dela. Se uma pessoa está sofrendo, em um determinado local, todos sofrem, pois os problemas dela acabam nos atingindo de uma maneira ou de outra, seja por meio da violência ou dos mecanismos econômicos mais complexos. Na questão N. 573 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pede aos espíritos a resposta para essa pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. Dessa resposta concluímos que não pode o espírita alienar-se no seio da sociedade em que vive, com a desculpa de que espiritismo e política não têm nada que ver, pois é preciso lembrar que a vida material e a vida espiritual são dimensões contínuas da própria vida. O homem tem que progredir, e isolado ele não tem condições disso, já que seu progresso depende dos bens que lhe são oferecidos pela família, pela escola, pela religião e demais agências sociais. Para o espírita, essa ação política deve ser sempre inspirada nos princípios expressos pelo aspecto filosófico do espiritismo, que o levam a amar e, nesse caso, amar é desejar o bem, logo, a exteriorização política do amor é a expressão do querer bem e do agir para o bem de todos. A ação política dos bons é o imperativo na hora atual. O Espiritismo apresenta conceitos claros e precisos para essa atuação. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizando os seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno.
Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca e o espiritismo achará, nos novos homens, espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. A obra Espiritismo e Política Contribuições para a Evolução do Ser e da Sociedade representa mais um esforço de Ailton Guido Coimbra Paiva para conscientizar o leitor espírita quanto à real e crescente oportunidade de influência da doutrina espírita sobre a ordem social. O autor procura demonstrar que, sob o aspecto filosófico, o espiritismo tem muito a ver com a política, já que esta deve ser a arte de administrar a sociedade de forma justa. Segundo ele, a proposição espírita da lei do progresso é um intenso e profundo desafio para que trabalhemos pela evolução intelectual e moral da humanidade. Com tal objetivo, o espírita deve estimular a sociedade humana a fim de que haja hábitos espiritualizados, desenvolvimento da inteligência e elaboração de leis justas, em benefício de todos. Existe, pois, uma inequívoca contribuição política que o Espiritismo oferece à sociedade, a fim de que se estruture, se organize e trabalhe alicerçada na verdade, na justiça e no amor. Apoiado na moral evangélica e sem comprometer-se com legendas ou organizações partidárias, o movimento espírita pode contribuir, no campo das ideias, para a solução dos problemas políticos e sociais que surgem, naturalmente, no processo da evolução planetária. Seria oportuno, neste momento, recordar a afirmação de Kardec no capítulo 28, item 25, de A Gênese, obra editada em 1868 por Allan Kardec. O Espiritismo não cria renovação social, a madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração, por isso, é ele contemporâneo desse movimento. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de outubro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.